Bustão da Mina comprava livros e eu vou fazer mais uma vídeo resenha para vocês. Bom, eu tenho tido muito contato com a agência Febre, né, que é quem faz assessoria da Dark Side Books. Eles têm trazido autores para o Brasil internacionais. Então vocês viram já que eu entrevistei o Dave McKean, entrevistei o Thomas Oldhoved, acho que é assim o nome dele, e fiz as resenhas dos livros também. Chegou para mim essa semana, eu tinha começado a ler A Prova. E aí, depois chegou o livro, eu acabei lendo o livro, que é esse aqui, é o Diário de Miriam. O nome da menina é Miriam Havik, acho que é assim que fala, mas ele tem um coautor que é um francês, que é o Philippe Lebjoie, acho que é assim que se fala. Bom, vou descobrir depois. Mas sobre o que fala o Diário de Miriam? Quando me mandaram a sinopse dele, eu logo me interessei, porque eu já fiz outras resenhas aqui, eu fiz da Nujin, fiz do Kobani Collin. Qual foi o outro que eu fiz? Fiz sobre o Estado Islâmico. Fiz esses três que falam sobre a guerra da Síria. E a gente, aqui no Brasil, a gente ouve falar, a gente sabe algumas coisas, mas a gente não sabe a fundo. Eu mesmo não sou profunda conhecedora, apesar de já ter lido vários livros sobre o assunto. Eu acho que falta informação, mas falta também interesse, né? A gente vê as coisas de longe, acha que não é com a gente, não é um lugar que a gente costuma ir para passar férias, né? Porque tipo, se acontece alguma coisa na Europa, em cartões postais como Paris, Londres, Madrid, que a gente costuma ter parente ou passar férias lá, a gente costuma se interessar mais. Se for Estados Unidos, então nem se fala, né? Mas quando é uma coisa que parece muito distante da nossa realidade, a gente vê pelo telejornal, lamenta, compartilha umas coisinhas no Facebook, mas a gente não se interessa de verdade. Quando é que eu passei a ver que a guerra da Síria fazia já parte daqui do Brasil? Eu moro no Rio de Janeiro, em Copacabana, e aqui tem vários e vários, acho que cada esquina praticamente, acho que não é exagero, mas pelo menos uns 10 sírios eu já vi aqui em Copacabana vendendo seus salgados, né? Eles vieram como refugiados, eles falam um português bem enrolado, mas eles começam vendendo como se fosse um camelozinho, né? Assim, uma bancadinha, e depois eles vão aumentando o negócio com tipo uns carrinhos, né? Como se fosse uma mini vendinha ali, mas mesmo assim não é uma loja, né? Não sei se eles estão legalizados, se eles não estão, mas eu vi muita gente a favor deles virem, contra, porque sempre tem essa ideia de que toda pessoa que é árabe é terrorista, né? Isso é um erro, uma ignorância grande e que as redes sociais às vezes propagam erroneamente. Bom, onde é que eu quero chegar? A Miriam é uma menina ela começa a contar 6 anos atrás, acho que é 6 anos, gente. 6 anos, vamos ver aqui. Eu e meus esquecimentos básicos. Ela começa em 2011, ou seja, 7 anos atrás. Ela hoje em dia tá com 13. Então ela começa a contar essa história, ela tinha uns 6, 7 anos por aí. E a gente também fica sabendo, porque eu li as outras entrevistas e tal, que o Philippe Lebjoie, né? Philippe mesmo, né? Ele é um repórter de guerra, especializado em cobrir guerra, francês. E ele vai até Alepo, na Síria, para fazer entrevistas. Ele acaba descobrindo a família da Miriam. E aí, descobrindo a família, a mãe da menina fala que ela tem um caderno, um bloco, sei lá, que ela coloca algumas coisas que ela passa, que ela tem passado durante esse tempo, como a vida dela tem mudado. Ele se interessa por esse assunto, senta com ela, e por isso que ele é o coautor, porque a menina certamente deve ter narrado para ele o que ele coloca no livro. E o livro, gente, vocês me perguntaram se era de capa dura, porque a Dark Side normalmente faz capa dura, ele não tem capa dura, mas aquele, tá vendo? Aquele é colorido, tá? Ele tem o orelha e tudo, tem a caveirinha da Dark Side aqui. Vocês brigaram comigo como tava abrindo o livro, pronto. Vamos abrir o livro. Ó, tem imagens, ele é preto e branco, então não tem... Ó, a filha dele é toda assim. E no final também tem fotos de Ian Boechat sobre a guerra. Eu recebi também um material onde mostra o antes e depois de alguns lugares que ela cita aqui. Então, por exemplo, como se eu citasse o Shopping Rio Sul aqui no Rio de Janeiro, que eu vou muito. Então, sei lá, Botafogo para Shopping. E aí eu vejo aquele lugar todo arrumado, todo bonito, todo certo, e depois da guerra, depois de tanta bomba que estourou,
tem tudo em ruínas. Então ela conta exatamente isso aqui, como é que isso aconteceu. No iniciozinho mesmo do livro, a gente tem aqui para entender um pouquinho melhor, mas eu acho que a melhor parte mesmo é o final, quando a gente tem um pós-fácil bem bacana. A gente tem um prefácio da edição brasileira, né? Que aí começa aqui, ó. Fácil, da Stephanie Rabris, fundadora do Joca, primeiro e único jornal para jovens e crianças do Brasil. E aí, gente, eu achei muito bacana, porque as crianças pediram para ser publicado o livro da Miriam, porque elas queriam ler. Por que esse livro foi comparado com o da Anne Frank? É diferente? Claro que é. A Miriam, ela não está sendo perseguida, nem a família dela, na verdade. Eles estão no meio de uma guerra de governo, entre outras ideologias e tal. Essa guerra começou lá em 2010, né? Já completou 8 anos. São as pessoas que são contra o presidente Assad. Primeiro começou como um grupo que era contra o governo, depois teve uma intervenção militar, e acho que, bom, pode ser que eu esteja contando meio errado a história, mas o que interessa é que virou uma guerra civil. E essa guerra já durou 8 anos, essa guerra teve milhões de pessoas já mortas, e os Estados Unidos chegou a intervir, né, a pensar em intervir, e não fez nada. E aí acabou que a Rússia hoje em dia interviu, porque o Putin tem interesse. Hoje em dia é muito mais uma guerra de interesse pelo que tem na Síria, né? A Síria tem uma parte de petróleo, então tem toda essa questão aí que não é levantada pela Miriam, porque ela não tem esse entendimento, mas é levantada no final e eu vou ler uns trechos para vocês. Bom, ela mora em Alepo. A Miriam, ela é cristã e de família armênia, né? Eles são da Armênia. E aí ela começa a contar e tudo como se fosse uma criança mesmo, contando do dia a dia dela, sobre escola e tal. Eu vou ler alguns trechos para vocês. Eu acho que é melhor eu ler do que ir comentando com vocês. Olha só essa parte. Alepo, 10 de janeiro de 2012. Hoje à noite, após o jantar, o tio Rami veio à nossa casa. Fui eu quem abriu a porta e vi que ele estava feliz. Depois a mamãe serviu chá, ficamos em volta da mesa da cozinha e o tio Rami nos contou como ele tinha libertado o tio Fadi. Ele disse que tinha ligado para os bandidos dizendo que não tinha todo o resgate. Se o tio dela tinha sido capturado. No começo, os bandidos disseram para trazer 3 AK-47 em vez de dinheiro. Em seguida, finalmente aceitaram as 100 mil libras sírias que a família inteira tinha juntado. Ele alugou um carro e depois foi até o vilarejo em que Fadi estava preso. Quando cheguei lá, os bandidos subiram comigo. Eu estava com o dinheiro no bolso do meu casaco. Eles pegaram meu celular. O chefe deles nos esperava em uma casa. Ele disse que se chamava Sheikh Abu Mossab. Eu disse que queria ver meu irmão, ele mandou trazer Fadi, que estava sem camisa. Tio Rami disse depois que o corpo dele estava roxo de tanto que bateram nele e que teve de ampará-lo nos braços para levar até o carro. Ela começa a ver isso. Ela levava uma vida normal, o pai dela saía para trabalhar e tudo, ela tinha escola, os amigos. Aí ela começa a ver várias coisas. A professora diz que não dá mais para sair de casa porque não consegue chegar lá. Ela cita várias vezes que a luz começa a faltar e aí a água já não chega. É porque estão fechando as fronteiras, então os caminhões não passam, as pessoas não conseguem mais chegar aos seus trabalhos. Lembra quando teve agora a greve dos caminhoneiros e durou uma semana aqui no Brasil? E a gente ficou sem combustível, a gente ficou sem verdura, legume. Imagina um negócio que dura 8 anos, gente, num país. Imagina isso. Imagina a violência que a gente tem, só que em níveis muito maiores, porque onde ela mora, ela ouve os bombardeios, ela sabe depois reconhecer barulhos de arma, tipo de arma, ela vai crescendo com isso, ela não consegue mais ir à escola. Então são várias coisas que ela vai narrando que a gente vai vendo como as coisas foram piorando e elas ainda tinham certa esperança lá atrás e isso vai acabando. Então é uma coisa assim que você vai doendo, sabe? Foi comparado com Jane Frank, mas eu acho que é muito diferente assim comparar com Anne Frank. Por quê? Eu acho que o que tem de igual são 2 meninas crescendo com decisões de adultos, decisões erradas, uma guerra entre adultos, e ela tendo que entender por que as pessoas se odeiam tanto. Um ponto. A segunda coisa, ela fica meio prisioneira, sim, diferente da Anne Frank, que não podia sair do porão, ela fica prisioneira da casa dela a partir do momento que ela não pode mais sair para lugar nenhum e que ela tem que rezar para um dia voltar à luz.
A diferença é que a Miriam está viva, essa é a grande diferença. A Anne Frank, quando o diário foi encontrado, o pai dela publicou, ele foi o único que sobreviveu da família, né, nos campos de concentração. A Anne Frank, ela foi assassinada, né, morreu lá no... Eu não lembro agora se ela... Lembro, gente, claro que lembro, que eu já li 500 vezes. Mas, enfim, ela morreu no campo de concentração. Ela teve tuberculose, ela teve um monte de coisa, gente, que levou ela a não ver nem o livro publicado. A Miriam, não. A Miriam, ela tá viva, graças a Deus, até hoje. Ela tem 13 anos. Inclusive, eu vi uma entrevista, não sei se não foi no livro, onde ela pôde ir até Paris, lançar esse livro com um jornalista, que tá no Brasil já, e com a mãe dela. E a França ofereceu asilo para ela, né, para ela poder morar lá. Mas ela não aceitou porque tinha que vir o pai também. Aí ela não tinha como buscar o pai. Parece que é uma coisa dessa. Então é diferente. Ela ainda sonha com um dia que isso vai acabar. Ela não quer mudar de país. Então é bem diferente a essência disso. Ela conta aqui, ó. Papai me explicou que meu tataravô armênio tinha chegado na Síria há mais de 100 anos. Que antes, com sua mulher, eles moravam na Turquia. Mas que uma grande tragédia aconteceu, que os turcos os culparam por ela. E que só puderam salvar suas vidas fugindo para o outro lado da fronteira na Síria em 1915. Eles tinham seguido outras comunidades cristãs na Turquia que tinham vindo se estabelecer em Jabal Said, nosso bairro. Foi o grande exílio, meu querido, Safa Barlik. Perguntei se era um momento triste, papai disse que sim. Durante a Primeira Guerra Mundial, os armênios estavam sob domínio do Império Otomano e havia anos já batalhavam por independência, massacrados sistematicamente pela força turca, o que culminou no genocídio armênio de 1915, até hoje não reconhecido pelos turcos. Isso fez com que os povos armênios fossem se refugiar em territórios vizinhos. Então ela tinha uma paixão por aquela terra, também tem até hoje, né? Porque, enfim, é o lar, é a sua família. Imagina você ser expulso do lugar onde você está acostumado a morar, onde você gosta de morar, onde você tem seus amigos, seus professores, né? Sua família. Aqui ela já escreve em 27 de julho de 2012. Hoje também não fui nos maristas e não tinha luz. A geladeira não funciona mais nem o ventilador. Então a gente ficou perto do vão da escada porque é mais fresco. Para ventilar, todos os vizinhos deixaram as portas e janelas dos apartamentos abertas. Alguns jogavam baralho e a mamãe está conversando com Lina. Outros jogando gamão. Em um dado momento, um barulho ressoou ao longe, longo, tremido. Todo mundo parou na hora. AK-47, disse Johnny. Em seguida, ele me explicou que quando tem um tiro, é um atirador. 2 tiros é um atirador que errou o alvo. Vários tiros é um ajuste de contas. Essa noite, os tiros não paravam mais. Gente, dentro dessa tem várias outras coisas. E ela termina aqui, o último relato dela é de 2019. Ela perde pessoas da família. Então, é dolorida, é sofrida, e a gente sofre junto com ela. É um relato muito forte em pensar que isso ainda está acontecendo. E quando você pega o livro de Anne Frank, pelo menos quando eu peguei, tinha acabado, né? Não estava mais acontecendo isso, mas isso aqui é a realidade dela ainda. É a realidade de milhões de pessoas que moram lá e que tentam uma vida melhor e por isso fogem. Então por isso que quando você olha assim para o imigrante, você fala, ai, que horror, fica invadindo o país. Gente, as pessoas estão desesperadas. Então é uma coisa muito difícil as pessoas entenderem, é empatia, se colocar no lugar do outro. Ela tem um epílogo aqui que eu não vou ler para não estragar, mas o poder no caos que é o pós-fácil. Eu quero ler um trecho para vocês que é para a gente entender um pouco mais dessa guerra e desse livro que é muito bom. Cheguei em Alepo, escrito por quem, gente? Pelo Ian Boechat. Com 20 anos de experiência e passagem pela Gazeta Mercantil, Valor Econômico, isto é, Portal Igor, repórter e fotógrafo correspondente de guerra, já esteve no Afeganistão, Ucrânia, Congo, Egito, Líbano, Venezuela, Angola e mais recentemente no Iraque e na Síria. Cheguei em Alepo poucas semanas após a última vez em que Miriam escreveu seu diário. Foi no início de abril de 2017. A cidade vivia um clima que misturava esperança e medo. No entorno da cidadela, dezenas de milhares de pessoas começavam a retornar de um longo exílio na tentativa de recomeçar suas vidas em meias ruínas. Poucas coisas haviam mudado desde dezembro, quando as forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad expulsaram os últimos grupos rebeldes de Alepo. Nos edifícios, as marcas dos intensos bombardeios e da artilharia pesada ainda eram absolutamente visíveis. Muitos prédios haviam colapsado, outros, perdido partes inteiras. As fachadas devastadas mostravam as entranhas dos apartamentos, sofás, camas e armários à mostra. E pula um trecho. Naqueles dias ensolarados de primavera, havia quase a certeza de que a guerra chegava aos seus dias finais. Esse que ela também conta que às vezes eles achavam que estava tudo ok, mas aí recomeçava. Assad, com apoio crucial da Rússia, vinha ganhando terreno como nunca antes. Ao leste, o Estado Islâmico experimentava sua maior derrota ao ver Mossul ser tomada pelo exército iraquiano, com apoio fundamental dos Estados Unidos. Muitas pessoas com quem conversei nas ruas de Alepo tinham genuína fé de que os dias piores haviam passado. Elas estavam enganadas.
O conflito caminha para seu 8º ano sem nenhuma perspectiva de fim. A vitória em Alepo, símbolo maior desse conflito que já deixou quase 500 mil de mortos e fez com que a metade da população síria se tornasse um imenso e desorganizado exército de 12 milhões de refugiados, foi apenas um breve momento de calmaria em meio à tempestade. Nessa metade de 2018, não há nenhuma expectativa de que a paz retorne. Pior, antigos atores que atuavam apenas nas sombras decidiram assumir papel protagonista nessa disputa que definirá invariavelmente o futuro do Oriente Médio. E aqui segue, lógico, eu não vou ler o livro todo, e aí tem várias fotos que ele tirou, que foi a que eu mostrei no iniciozinho também, da Cidade Velha, esse Yambo-Echá. Aqui, ó. Tem várias fotos. E, gente, é ruína atrás de ruína. É muito parecido com o que a gente vê nos filmes de Segunda Guerra mesmo, onde... Aqui, as pessoas... Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Vou jogar um pouquinho mais pra trás. Olha só, gente. É triste, é forte... E é extremamente comovente que essas coisas ainda aconteçam, né? A Miriam não veio para essa tour no Brasil. O Philippe Bourgeois, né, tá passando em 3 cidades. Ele já tá hoje em São Paulo, se eu não me engano, na Frei Caneca. Eu depois vou botar os horários certinhos aqui embaixo. Ele vai depois para Fliaraxá e dia 3 de julho ele vai estar no Museu da Manhã aqui no Rio de Janeiro. Eu vou bater um papo com ele e conversar mais sobre esse livro incrível, como é que foi a ideia, tudo. Mas já deixo aqui a dica, se vocês forem dessas cidades, tiverem oportunidade de conhecê-lo, é muito bacana. Inclusive na da Frecaneca ele vai fazer, mas acho que já vai ter passado, mas vai fazer sobre a Guerra da Síria, né? Vai fazer um bate-papo bem bacana. Então tá aqui, a lateral do livro é muito gracinha. Ele tá com várias marcações que eu quis depois para guardar, mas não vou ler o livro inteiro para vocês, porque o intuito é deixar vocês com gosto de água na boca para que vocês comprem e dividam comigo. Se vocês já leram, coloque seu comentário aqui embaixo. É sempre válido comentar com vocês e eu trocar essa experiência, que leitura sozinha não tem graça, senão a gente não tinha blog, né? Bom, queria agradecer a Dark Side Books e a Agência Febre por todo o carinho comigo e por terem enviado o exemplar. Foi uma história que eu vou guardar com muito carinho e torcer por dias melhores para esse país, porque ninguém merece. Eu cheguei a trabalhar com os sírios quando eu trabalhava em empresa de óleo e gás e todo mundo tem que ter o direito de morar onde quer, na sua terra, né? Então, guerra é muito feia aqui pela violência do Brasil. É muito triste quando alguém abandona o seu país, não porque quer, porque tem vontade de morar em outro lugar, porque quer crescer, mas sim porque não aguenta mais a violência e uma guerra. Então, fica aí meu desejo para que dias melhores venham. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até a próxima resenha ou vídeo crítica no canal, pessoal. Beijão.